Eu fico feliz de ontem à noite ter podido falar o que eu falei. Não estava na programação, mas veio o encargo na hora. Isso eu sinto, irmãos, que é o que o Senhor está dando para nós hoje. Não é um esboço. O irmão Dong nunca seguiu um esboço. Na verdade, ele se esforçou. Por pressão dos irmãos norte-americanos, que sempre tem um esboço, tudo certinho, tem um script, tem que seguir o script. O irmão Dong até que tentou. Eu vi o esforço dele. Ele fez o esboço no caderno dele, daí tentou seguir. Chegou no momento e falou, não dá mais para seguir. Daí liberou o espírito dele. Não estou dizendo, irmãos, que nós não devamos nunca seguir um esboço. Por exemplo, quando temos uma aula, as 24 lições do Fundamentos da Fé Cristã, aí você tem que ser disciplinado. Mas aí não é palavra profética. Aí não é profecia, aí é ser mestre. Então na Bíblia nós temos vários ministérios, os dons que Deus deu para a igreja. Em Efésios capítulo 4 nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pastores e mestres, na verdade, fazem uma só categoria. Não vamos aqui explicar por quê. Que você leu se você estudou, ouviu as mensagens do passado e leu as mensagens, você vai entender por quê. Por causa das conjunções. Então, nós temos apóstolos. Apóstolos são aqueles que Deus envia. Apóstolos, sim, tem palavra profética, tem palavra de revelação, de sabedoria, e também tem palavras de ensinamento. E o objetivo de um apóstolo é chegar numa localidade onde não tem nada, onde não tem igreja, e pregar o evangelho e levantar pessoas, fazer discípulos. E fica lá um tempo, como Paulo fez em Corinto, ele ficou lá 1 ano e meio. Nas igrejas na Ásia e Galácia ele passou rápido, mas daí na volta ele já estabeleceu presbíteros. Que foi um erro que ele reconheceu mais tarde, porque eram pessoas neófitas, novas, inexperientes, que mais tarde causaram problemas para as igrejas. Então Paulo depois em 1 Timóteo capítulo 3, estabelece os critérios pelos quais nós devemos estabelecer presbíteros, e são critérios muito exigentes. Se você for olhar esses critérios hoje, ninguém de nós, nem eu nem você, nos qualificaríamos. Mas isso não é para ser aplicado ao pé da letra, é um objetivo para o qual nós estamos indo. Não é só para irmãos, é para irmãs também, porque ali tem requisito para os diáconos e diaconisas. Então todos nós devemos ir para esse rumo. Bom, de qualquer maneira, o apóstolo é aquele que levanta igrejas, cuida dos irmãos levantados e estabelece a igreja. Então o apóstolo Paulo fez isso. O apóstolo João, ele não levantou muitas igrejas, mas ele ajudou a edificar as igrejas. Pedro, sim, levantou algumas igrejas, tá? Mas Paulo foi o que mais levantou. Daí tem um evangelista. Evangelista é aquele que prega o evangelho. Mas não é um evangelista independente, autônomo, freelancer, não. Não é só ir pregar o evangelho numa praça, converter um monte de pessoas e ir embora. O nosso evangelho visa a igreja. Hoje, por exemplo, nós temos os colportores, os ciapistas, que estão aprendendo uma nova ferramenta. Não é a única ferramenta. Hoje eu vou explicar. Não é que hoje tudo é comportagem dinâmica. Não, comportagem dinâmica é uma ferramenta muito boa. É uma ferramenta melhorada. Se comportagem antes era um serrote, serrote é bom ou não? Fala, bem alto, é bom ou não? Hã? Quem falou não? Ah, bom, tá bom. Por milênios os móveis foram feitos com serrote. E temos móveis bons, móveis muito melhores que os móveis de hoje. Os móveis antigos não são melhores? Madeira maciça, bonito. Hoje os móveis com aquela madeira compensada ou aglomerado, molha um pouquinho, já incha, já desmancha. Antigamente aquela madeira sólida. Então é tudo feito com serrote.
Rapaz, e quem não sabia serrar direito sai tudo torto. Mas hoje, nós temos a serra elétrica. Serra elétrica de mesa, tá? Nós temos a serra elétrica manual. É tudo rápido. Hoje consegue fabricar muito mais móveis para as necessidades crescentes da demanda da população do que com o serrote. Tem todas aquelas bancadas com a serra elétrica e as manuais. Então hoje se aumenta muito mais a velocidade para ter uma produtividade bem maior. Pois bem, se eu posso comparar a comportagem antiga com o serrote e a comportagem dinâmica com a serra elétrica. Mas ainda é para cortar madeira. O nosso evangelho é para ganhar pessoas, mas ganhar pessoas não ficar soltas na rua, é ganhar pessoas para a vida da igreja. No passado, eu vou dizer uma coisa, irmão, no passado, nós tivemos muitos comportores muito bons, mas só vendiam livro. Não conseguiram trazer nenhum irmão para a igreja. Esse não é o objetivo. Se você olhar, alguns grupos de comportores venderam milhares de livros. E perguntam, quantos irmãos desses estão reunindo hoje? Ninguém. Não. Hoje é diferente. Hoje estão vendendo centenas, até milhares de livros, foram pegar assim vários meses, mas muita gente está reunindo. Amém. Essa é a diferença. Amém. Então, evangelista. Tem evangelista como comportor dinâmico, prega o evangelho na rua, ora com as pessoas, e as pessoas choram, as pessoas são tocadas, milagres acontecem na vida dessas pessoas. Há também evangelistas que pregam o evangelho para grupos inteiros, para eventos. Nos eventos da igreja, uma reunião de evangelho, daí os irmãos saem. Uma igreja tem uns 40 irmãos, os irmãos saem para convidar gente. E daí trazem 50 pessoas novas, e das 50 pessoas novas, 46 se convertem. Daí os irmãos assumem um compromisso para visitar esses irmãos novos, e dos 46, 22 se firmam na igreja. Uau! A última vez que nós pregamos o evangelho em Montemor, irmãos, nunca tinha acontecido aquilo. Nós mudamos a nossa atitude, nunca vinha mais do que 2 ou 3 convidados. Da última vez vieram 56. Amém. E tinha mais convidado que o irmão da igreja. E desde 56, irmãos, nós temos mais de 10 frutos permanentes. Isso é muito bom, muito encorajador. Estar reunindo hoje muitos jovens, casais. Excelente. Então o evangelho, irmãos, é para a igreja. Profeta não é para prever o futuro, profeta é falar pelo Senhor. Profeta é aquele que tem a palavra de sabedoria, a palavra de revelação. Hoje, se você ler 1 Coríntios, capítulo 12, nós temos ali a palavra de conhecimento. Vamos abrir e ler, irmãos. Uma coisa que eu quero explicar para vocês. Nós não temos pressa. Nós queremos explicar tudo bem explicadinho para os irmãos. Para os irmãos entender. Nós não temos pressa, nós temos semestre todo. Se não terminamos aqui em Aracaju, vamos terminar lá em Salvador. Estou indo para a Colômbia na semana que vem. Por supuesto que vou falar em espanhol, pero todos, se querem escuchar, podem escuchar. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, só para os irmãos entenderem um pouco. Aqui em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12 era uma especialidade do irmão Dong. Isso aqui era uma parte central do ministério dele, como vários outros. Aqui fala no versículo 4, ora os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Tem diversidade nos dons. Se você olhar para as igrejas da Bahia e Sergipe, você olha os irmãos, tem uma diversidade muito grande nos dons, nas capacidades. Alguns são bons numa coisa, não tão bons em outra, mas aqueles que não são bons nisso, são bons naquilo. E quando soma tudo junto, é muito bom. É muito bom. Um atacante, um centroavante, pode ser, não sabe defender. Todo mundo vai lá driblar ele, a bola passa, mas ele é um excelente finalizador. Por exemplo, o Santos joga uma barbaridade.
mas está perdendo jogos, porque não tem um finalizador, não tem um centroavante. O último jogo com o Corinthians, do Campeonato Paulista, perdeu na semifinal. Tinha mais 70% de posse de bola. 70%, o Corinthians só tinha 30%. O Corinthians fez um gol. O Santos não, porque não tinha um centroavante. Então, todos nós somos bons em alguma coisa, ou excelentes em alguma coisa, e somos deficientes em outras coisas. Mas é por isso que nós precisamos estar no corpo. Está no corpo. A minha mão esquerda faz algumas coisas. A minha mão direita faz muito mais. Falar nisso, quem tem certa idade já, como eu, aprenda a fazer coisas fora da rotina. Isso ajuda a evitar Alzheimer, sabia? Você sempre faz uma coisa com a mão direita, procura fazer com a mão esquerda agora. Abre a porta com a mão esquerda, com a chave. Isso cria caminhos novos no cérebro e evita Alzheimer, tá? Façam coisas diferentes, tá? Sempre usava a mão direita, usa a mão esquerda. Você sempre pula com o pé esquerdo, começa a pular com o pé direito também, tá? Nós, todos os membros, o olho não consegue cheirar, mas o olho enxerga. A não ser que chegar a certa idade, daí vem a catarata. Os meus olhos ainda não tem catarata, tem algumas cachoeiras, catarata ainda não tem. Os ouvidos não conseguem enxergar, mas conseguem ouvir. Então nós nos complementamos. O profeta, então aqui ó, vamos continuar lendo aqui. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É bom ter diversidade, mas a diversidade não é para briga, não é para conflito. A diversidade só é bênção quando o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Quando o Espírito não é o mesmo, a diversidade é maldição. Então, irmãos, nós precisamos ter o mesmo Espírito. E também a diversidade nos serviços. Serviço aqui é diaconia, no grego, significa ministério. A diversidade nos ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, nas operações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Daí no versículo 7 em diante até o 11, Paulo dá os detalhes dos versículos 4, 5 e 6. No versículo 7 fala: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Daí, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Depois sim, vem a fé, cura, milagres, etc, etc. Mas os primeiros dois dons, o número 1 e o número 2, tem a ver com a palavra. Isso é o que nos diferencia, irmãos, das demais igrejas evangélicas. Porque aqui nós damos ênfase à palavra. A palavra, a primeira palavra da sabedoria. Essa é a palavra dos profetas. É uma palavra que vem através da revelação. Depois vem a palavra do conhecimento. Essa é a palavra que os mestres dão. É para conhecer a Bíblia. Então, quando vocês estudarem as 24 lições, primeiras 24 lições do nível fundamental, os fundamentos da fé cristã, o que vai acontecer ali? Vocês vão ver a palavra do conhecimento, para vocês poderem conhecer a palavra. Então, esse é o que eu falei de profetas lá em Efésios capítulo 4. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, essa é a ordem, pastores e mestres. Pastor é aquele que apacenta os irmãos. Os irmãos novos que entram na igreja através do evangelho precisam ser apacentados.
Se não houver apacentamento, então as pessoas não ficam. E o melhor apacentamento é uma visita pessoal, não muito longa, meia hora, 40 e poucos minutos, para orar com a pessoa, dar uma mensagem de encorajamento, ver as necessidades da pessoa, suprir a pessoa, dar um apoio espiritual, psicológico e às vezes também apoio material. Em Taiwan, por exemplo, os irmãos são muito, muito fortes no Evangelho. Eles têm encargo do Evangelho. Lá eles têm saídas periódicas com a igreja, sair para a rua. Eles também saem para a rua. Eles não estão mais batendo as portas, porque hoje, no mundo moderno, no mundo atual, no século 21, está difícil bater as portas por causa dos assaltos, das questões de segurança, especialmente nos prédios, você não consegue mais entrar. Porque tem pessoas que entram nos prédios, enganam o porteiro, o pessoal da portaria, daí entra e faz arrastão nos vários andares, então as pessoas não deixam mais entrar. Então hoje, em Taiwan, eles não batem mais as portas. No Brasil ainda tem alguns lugares onde batemos as portas, mas cada vez mais a tendência é pegar as pessoas na rua mesmo. E as pessoas estão sempre correndo, não tem tempo. Por isso que a nossa maneira de fazer a comportagem dinâmica é oração. Por isso, olha só, vem cá, um de vocês aqui, vem cá na frente aqui, é você. Tá vendo? Põe o crachá para trás. Isso. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não precisa nem falar, não precisa nem gastar saliva. Fica parado lá, tá? Posso orar por você? Já vem alguém. Eu quero que você ore por mim. Tá vendo? Claro, vai ter gente, obrigado. Vai ter gente que vai negar. Não quero. Lá em São Paulo, o lugar onde mais tem correria é São Paulo. Então lá em Campinas, houve um treinamento, algumas semanas atrás, de comportagem dinâmica. Foi muita gente para lá. Gente do interior de São Paulo, gente de outros estados, gente até do exterior foi participar desse treinamento de comportagem dinâmica. Daí as pessoas estavam na rua, daí correndo assim, posso orar por você? Não. Daí andou, o quê? Orar por mim? Daí ele volta, pode sim, tá vendo? Primeira resposta sempre é não. Mas daí quando dá alguns passos, você falou orar por mim? Sim, então pode orar. Claro, tem gente que também não quer. Daí quando ele pede para orar, o encargo não é vender livro. O encargo é orar pelas pessoas. O livro fica numa pilha aqui, não é mochila, fica na mão. Fica à mostra. E o bom é ter vários tipos de livros. Vários tipos, para a necessidade da pessoa. Até você pergunta, você quer que eu ore por qual assunto? Você quer falar? Ou só quer que eu ore sem você me falar? Não, eu quero falar assim, eu estou com um problema em casa, com meu marido, ou com minha esposa. Nós estamos nos separando, eu amo minha esposa, eu quero que você ore por mim. Então é hora, uma oração curta, não muito longa, mas sincera, com encargo. E quando termina, fala assim, ó, aqui tem um livro muito bom sobre o casamento. Tá vendo, ó? O livro vai depender da oração. Se a pessoa fala assim, eu quero que você ore, eu sou um cristão desviado, eu estou sentindo que Deus está me chamando para voltar, mas eu não tenho forças, eu quero servir a Deus, daí você ora por ele, para ele poder se consagrar, daí você pega um livro sobre consagração. Por isso que é bom ter vários tipos de livro, não só um tipo de livro. Ali são os remédios. Eu estou com dor de cabeça, daí você tem lá, o que é bom para dor de cabeça? Hã? Dorflex, tá bom, pegar um bem comum, Dorflex. Você só tem livro para unha encravada, daí não adianta. Estou com dor de cabeça, aqui é um remédio para unha encravada, daí. Então você está carregando aqui os remédios, e você ora pelas pessoas, e com o tempo você vai ter experiência. A maioria é família, então tem mais livros sobre a família. Tira uma foto aqui, tira uma foto, manda pra mim. Alguém tira uma foto aí, ó, manda pra mim. Então, com a experiência, a comportagem dinâmica vai avançar cada vez mais. Eu vou só contar para vocês algumas experiências, irmãos. Em São Paulo não, lá em... Já tirou? Tirou a foto? Obrigado. Tá bom, muito obrigado, boa ilustração.
Lá em conferência em São Paulo, os irmãos contaram experiências da comportagem dinâmica. Os irmãos estavam fazendo comportagem, às vezes na rua, daí entra às vezes na loja, fala com o patrão, com o dono permite, daí está lá abordando as pessoas. Daí um jovem, quando ele fala jovem, 20 e poucos anos, se aproximou da irmã e falou assim: me explica uma coisa, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Porque ele viu a jovem orando pelas pessoas. Me explica o que você está fazendo, o que é isso que está fazendo? Estou orando pelas pessoas. Você quer que eu ore por você? Eu quero. Daí orou por ele. Depois que orou por ele, ele falou: eu estou desesperado da vida, não sei o que lá. Daí orou por ele. Depois que orou por ele, ele tirou da bolsa um revólver. Ele ia assaltar aquela loja. Ele entrou para assaltar a loja. Mas quando viu a irmã lá orando pelas pessoas, esse rapaz foi freado por Deus. E se converteu. Isso é um caso. Havia outro caso, na rua mesmo. Uma mulher orou, o irmão orou por ela. Quando terminou de orar por ela, ela também tirou da bolsa. Irmão, está cada vez mais frequente. Tirou da bolsa: acabei de comprar esse revólver, eu ia me matar hoje à noite. Ia dar um tiro em mim hoje à noite. E ela foi salva. Lá no Rio de Janeiro, em Niterói, uma mulher foi abordada pela equipe, pelos irmãos. Ela pediu oração pela família, pelo marido. Uma situação bastante desesperadora. Os irmãos oraram por ela. Ela foi confortada, mas não comprou nada. O objetivo não é vender. Mas vende? Vende mais do que nunca. Lá no interior de São Paulo, os irmãos estão indo para o próximo nível. Aqui também, os ciapistas aqui vieram para aqui. Amém. E ontem já fizeram estrago aqui. Amém. Mas o objetivo não é vender, o objetivo é ganhar pessoas, orar pelas pessoas. Esse é o objetivo. A comportagem dinâmica só funciona se você ama as pessoas. Você ama as pessoas? O evangelho não é pregar doutrina. O evangelho não é pregar uma boa mensagem. Pregar o evangelho, vou falar de peixe. Quem gosta de peixe aqui? Levante a mão. Tem gente que não gosta, olha, tem muita gente que não gosta. Quem gosta de peixe? Olha, estou surpreso. Aqui, ontem nós comemos no almoço, lá em São Cristóvão. Rapaz, a muqueca sergipana, melhor que a baiana. Ai. Aí eu causei problema pra mim. Quem é do Sergipe aqui? Levante a mão. Quem é do Sergipe? Quem é da Bahia? Levante a mão. Tô mal agora. Tá bom, eu mudo. Eu retiro o que eu falei. Melhor que a muqueca capixaba. Agora sei. Tá bom. Que delícia de muqueca. Eu repeti. Geralmente eu não repito. Eu estou tentando manter-me em forma, não comer muito. Diminui a circunferência abdominal, que é mortal. É ameaça de infarto. Então como pouco, mas ontem na região eu tive que repetir. Pregar o evangelho não é saber falar de peixe. Se você não gosta de peixe, você pode falar de peixe, dar uma aula, projetar slides, PowerPoint, e mostrar, e falar sobre ictiologia, não sei o que lá, e falar sobre peixe, tem escama, não sei, peixe desse tipo, peixe de água salgada, peixe de água doce, peixe de couro, e os costumes dos peixes. Se termina de falar, ninguém vai comer peixe. Agora você pega um pescador,
analfabeto. Um pescador que não estudou, mas ele ama peixe. Ele vive, ele cheira peixe. Ele vai para o mar todo dia e traz peixe. Deixa ele falar um pouco sobre peixe. A aula dele não tem muita eloquência. A fala dele não tem muito parece conhecimento, mas quando ele termina de falar, vai todo mundo para a peixaria. Todo mundo vai comprar peixe, vai todo mundo no restaurante para pedir peixe para comer. Isso é o Evangelho. É o seu apreço que você tem por Cristo. Quanto você valoriza Cristo, quanto você desfruta Cristo, quanto você conhece Cristo. E quanto você ama as pessoas. Não é um fardo, não é um peso, não é um dever, é uma necessidade. Eu pergunto aqui, alguém tem a obrigação de respirar ou não? Não, alguém obriga você a respirar? Irmãos, eu quero dizer para você, você tem que respirar. Vamos todo mundo respirar agora, vamos? Tá vendo? Estou ensinando vocês a respirar. Precisa ensinar? Ai de mim se não respirar. Esse é o significado desse versículo. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque sobre mim pesa esta obrigação. Você lê obrigação, parece que alguém está obrigando você. Não, essa obrigação é necessidade. Porque ai de mim se eu não respirar. Eu quero contar uma coisa para você, não sei porquê, parece que as crianças norte-americanas são mais burrinhas que as brasileiras. Eu nunca vi isso no Brasil, mas nos Estados Unidos é cheio, está cheio disso. A criança faz birra com a mãe, a primeira coisa que ela faz é, eu não vou respirar mais, eu vou prender a minha respiração. E prende. E a mãe está lá fazendo as coisas, daqui a pouquinho ela está roxinha já. Ai de mim se não respirar. Se você está passando mal espiritualmente, está passando por crise, e também vou dizer até algumas coisas no casamento, claro, tem outros fatores que influenciam, mas eu vou dizer uma coisa, o melhor remédio é pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho e gera filhos espirituais, o seu foco muda. Os seus problemas, de certa maneira, vão embora. Claro que na parte humana precisamos cuidar, no casamento, relacionamento, todas essas coisas. Mas espiritualmente precisamos pregar o Evangelho. Amar as pessoas. A primeira coisa que temos que pedir, Senhor, me dê o amor pelas pessoas. Jesus não veio ao mundo porque Deus se sentiu obrigado. A Bíblia fala, Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenha a vida eterna. E João 14 fala, tendo amado os seus, amou-os até o fim. É o amor. Eu peço todos os dias, Senhor, aumenta o meu amor pelas pessoas. Aumenta o meu amor pelos irmãos. Aumenta o meu amor pela igreja. Aumenta o meu amor pela minha família. Pela minha esposa, pelos meus filhos. Sem amor, é um sofrimento. Sem amor, não conseguimos servir a Deus. Vamos pedir a Deus que aumente o nosso amor. Então, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, é apacentar, é cuidar. E mestre é ensinar. Precisamos ensinar. Uma criança precisa ser cuidada, precisa receber carinho do pai, da mãe, precisa ser disciplinada, mas também precisa aprender. Precisa aprender os modos, precisa aprender a dizer por favor, precisa aprender a não interromper os mais velhos quando estão conversando. Espero que os pais ensinem isso para os seus filhos. Hoje muitos pais negligenciam isso.
Precisa dizer obrigado quando recebe um favor. Quando recebe uma carona de outro irmão, quando sai do carro, fala muito obrigado, irmão, pela carona. É a humanidade. Nós estamos ensinando nossos filhos a ser divinos. Na igreja, mas o irmão Dong falou anos atrás lá em Campinas, nem humanos sabemos ser, já queremos ser divinos. Então todos nós que servimos a Deus, especialmente nós que temos contato humano com as pessoas, seja no serviço da igreja. Uma coisa é você servir na limpeza, você não tem contato com as pessoas, você tem contato com as cadeiras, com o chão. Outra coisa é você servir na recepção. Outra coisa é você servir no escritório da igreja, no atendimento, da inscrição e essas coisas. E muito mais quando você prega o evangelho. A sua maneira de ser, a sua expressão facial, a expressão da sua alegria, do entusiasmo. As pessoas do mundo vão dizer, você tem bom astral. Eu sinto uma energia positiva saindo de você. Essa energia positiva é o Espírito. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos, ensinar os irmãos. A Bíblia fala, ide portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a fazer o quê? A guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ensinando-os a guardar. Então precisamos ensinar os nossos irmãos. E eu espero que todos nós que estamos na igreja há algum tempo, nós sejamos um pouco autodidatas. Também aprendamos as verdades do Evangelho. Eu não sei quantos aqui seriam capazes de vir aqui na frente e falar talvez 5 minutos, ou até 2 ou 3 minutos, sobre a redenção de Cristo. O que significa a redenção de Cristo? Sobre a propiciação. O que significa propiciação? O quê? O quê? Propiciação. O que significa o perdão dos pecados? O que significa a justificação? O que significa a reconciliação? O que significa a santificação? O que significa a transformação? O que significa a conformação? O que significa a glorificação? Esses são os elementos básicos da nossa salvação plena, que nós estamos experimentando. Alguns itens já experimentamos, outros estamos no processo de experimentar, e outros vamos experimentar quando o Senhor voltar. Você conhece essas verdades do Evangelho? Se você for chamar um pastor que fez seminário, ele fez esse curso, mas hoje eu acho que não lembra mais, porque tudo que ele fala hoje é cura, é dinheiro, essas coisas. E os pastores mais sérios falam do evangelho, dos 4 evangelhos, falam dos milagres, falam de consolo, da alegria, da paz, da esperança, mas ninguém fala hoje das profundezas de Deus. Ninguém fala dos mistérios de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 4? 1 Coríntios capítulo 4. Fala, Deus. Eu falo isso porque o encargo hoje é o Evangelho, e tudo isso faz parte do Evangelho. Amém. Ó Senhor Jesus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Os irmãos, as pessoas, aí seus vizinhos, seus colegas de trabalho, colegas de faculdade, parentes, familiares, consideram vocês como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus? O que é despenseiro? Aqui eu preciso gastar um pouco de tempo, mas eu não vou ser muito longo não. Despenseiro, a palavra grega é oikonomos, tem a ver com economia, oikonomia, que é a economia de Deus, que a nossa Bíblia traduz como dispensação. Por isso, dispensação é o item, é o assunto. Despenseiro é aquele que dispensa, que pratica, que faz a dispensação. O que significa dispensação? O que significa dispensar? Dispensar quer dizer conceder, dar, distribuir.
A dispensação de Deus é a maneira como Deus distribui a sua palavra, dá a sua palavra, distribui as suas riquezas ao longo dos séculos e milênios. Em cada era, Deus tem uma maneira diferente de dispensar a sua palavra, de dispensar a sua presença, ou seja, de dar, distribuir. No Antigo Testamento, a dispensação, vamos pegar do tempo de Moisés, era a dispensação da lei. A maneira como Deus tratava com as pessoas era na base da lei. E Deus falava do fogo, Deus falava dos céus, Deus falava do monte. E o ambiente era de temor, de medo. Havia trovões, havia fogo, havia relâmpagos. E a palavra sempre era através de um profeta. Então teve várias dispensações. Vamos agora pular para o Novo Testamento. Hoje a dispensação é da graça. Deus não está mais no céu. Ainda que esteja, ainda está no céu. Mas Deus hoje está dentro de você. A dispensação agora é interior. Deus se distribui, Deus fala no nosso interior. E fala através do seu Filho. E fala através da Bíblia. A maneira de dispensar através da sua palavra. Por isso nós precisamos ler a Bíblia. No Antigo Testamento não havia isso. Havia a lei escrita de Moisés, mas não havia a revelação neotestamentária. E essa dispensação, palavra no grego é oikonomia. Oikos significa lar, casa. Nomia vem da palavra nomos, que significa lei. Ou seja, é a lei da casa. É a lei familiar. São as regras da família. Toda casa tem uma regra. Toda casa tem uma lei. A maneira como as coisas operam. Então, na antiguidade, no tempo de Paulo, essa palavra oikonomia vem do grego, porque era muito usada naquela época para descrever uma situação familiar. Havia famílias grandes. Hoje, poucos são os casos assim, mas no interiorzão ainda existe famílias assim, que várias gerações moram tudo juntos, moram juntas. É uma casa enorme, com o patriarca, que é o avô, o bisavô, daí tem o avô, tem os pais, tem os filhos, moram tudo junto. A casa é enorme, tem um quintal central, e todos os quartos estão virados para o centro, e as famílias moram juntos. E o patriarca não cuida das coisas da casa. Ele tem os seus negócios para cuidar. Então ele entrega os assuntos da casa, a administração familiar, para um mordomo. E esse mordomo no grego chama oikonomos, que é um despenseiro. No português nós temos as seguintes palavras: despenseiro, administrador, economo e mordomo. É a mesma palavra. E o que ele faz? Ele administra o lar. Ele é o encarregado pelo patriarca da família de distribuir todas as riquezas da família. Prover para toda a família, para que cada membro receba a provisão do alimento. Chega o momento de comer, todo mundo come. Receba a roupa que é necessária, se é inverno, verão. Então ele distribui a roupa de acordo com a necessidade. Lava a roupa, tem os servos que lavam as roupas. Provê a educação para as crianças, os tutores e tudo. Manda para a escola e em casa tem a tutoria. E assim por diante. Remédios. Então esse é o econômico. É o administrador. É o despenseiro. É o mordomo. E qual é a função da economia de uma casa, administração familiar? É que todos os membros da família recebam o cuidado adequado, recebam a provisão e nada falte para ninguém. Tá. Essa palavra mais tarde foi adotada pelos governos dos países. Então hoje, quando há eleições, qual é o principal item dos debates? É a economia.
o plano econômico do governo. Então aqui, o país é como se fosse uma casa, um lar. E o país tem muitas riquezas. Cada país tem os seus recursos. O Brasil é um país riquíssimo. Nós precisamos orar para que os nossos governos possam saber administrar as riquezas desse país. Nós temos recursos naturais, recursos minerais, da fauna, da flora. Nós temos o ar, um espaço aéreo tremendo. Nós temos um litoral tremendo, com riquezas, os frutos do mar. O nosso litoral é rico demais. Nós temos recursos humanos. O Brasil é um povo diversificado de tantos outros países. É uma verdadeira mescla. E o Brasil é rico em cultura. Temos recursos culturais, folclóricos. Tudo isso faz parte das riquezas de um país. E o que o governo tem que fazer? O objetivo de um plano econômico é multiplicar as riquezas de um país, para tornar o país rico. Não uma riqueza concentrada numa minoria, mas parecido com os Estados Unidos ou Europa, onde a classe média é a grande maioria da população. Quando a classe média é a grande maioria da população, quer dizer que as riquezas foram distribuídas de maneira mais ou menos igual para a maior parte da população. Não existe tanta diferença em distinção de classes. Uma classe muito rica e o restante tudo pobre. Nos países árabes, por exemplo, apesar de a renda per capita ser muito grande, mas a riqueza está concentrada numa pequeníssima minoria. A maioria da população é pobre. Então, o plano econômico de um país é multiplicar as riquezas de um país através de uma boa administração, para que com o tempo as riquezas se distribuam de maneira igual. Se você for pegar o Brasil dos anos 70 e o Brasil de agora, eu vejo, apesar das dificuldades que nós temos, que houve uma melhoria na distribuição das riquezas. Eu vejo as roupas que todo mundo usa, eu vejo os carros que estão por aí, eu vejo as casas dos irmãos, eu vejo os celulares nas mãos dos irmãos, eu vejo os óculos que os irmãos usam. Diferente. Os anos 80, quando eu comecei a servir aqui no Brasil, quase nenhum carro tinha ar-condicionado. A gente vinha para o Nordeste aqui, era um sofrimento. Hoje todos os carros têm ar-condicionado, ou seja, o nível de vida melhorou. Apesar das dificuldades, houve uma pequena melhoria. Devemos orar para que o país melhore cada vez mais. Na China hoje, comparado com algumas décadas atrás, quando o comunismo não era só o comunismo na ideologia, mas também comunismo na parte econômica, o povo sofria demais. Era uma pobreza extrema. Minha mãe e meu pai foram para a China algumas décadas atrás para voltar para visitar. Minha mãe chorou quando foi para o interior visitar alguns parentes longínquos, porque ela não tem mais parentes de perto, tudo longínquo. Viu a pobreza que havia no campo. Ela chorou, se lembrou da infância dela. Hoje não, hoje a China está rica. A ideologia ainda é comunista, mas na economia é totalmente capitalista. Então houve uma distribuição de renda melhor. Por que eu falo tudo isso? Para nós entendermos. A igreja é a casa de Deus. E na igreja também tem riquezas demais. Que riqueza nós temos na igreja? Cristo. Na igreja nós temos as riquezas insondáveis de Cristo. Efésios 3, 8. Paulo fala: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta o quê? A graça de fazer o quê? De pregar as riquezas insondáveis de Cristo, como o Evangelho. Pregar é pegar as riquezas de Cristo e multiplicar as riquezas. Você precisa se encher das riquezas de Cristo e multiplicar as riquezas dentro de você e distribuir. E distribuir. Isso é pegar o Evangelho, isso é ser profeta, isso é apacentar, isso é ensinar. Não guarda para você. Você distribui. Daqui a pouquinho você está multiplicado. Daqui a pouquinho o Araci tem uns
40 Guaracis na igreja, Deus me livre. No bom sentido, tá? No bom sentido. Nós devemos nos multiplicar nos outros. Distribuir as riquezas, falar. Para que todos os irmãos se sintam bem. Todos os irmãos se sintam supridos. Isso é o Evangelho. Isso é uma visão elevada do Evangelho. Para que ninguém haja falta, haja necessidade. Todos estão supridos, todos estão felizes, todos estão com a barriga cheia. A reclamação vem com a barriga vazia. Quando todo mundo está com a barriga cheia, ninguém reclama. Então temos que encher a barriga de todo mundo. Então, irmãos, o que é comportagem dinâmica? A comida. Comida. As pessoas estão esfomeadas na rua. Quer comer? A gente fala assim, ó. Posso orar por você? Na verdade, lá no fundo é. Quer comer? Eu tenho comida aqui. Daí eu oro por você. Você está meio doente, oro por você, daí o seu apetite abre. Daí aqui está uma comida para você. Isso é a economia de Deus. E para a economia de Deus, nós precisamos de econômicos, de despenseiros. Eu vou usar outro exemplo, você vai entender. O irmão, cadê o irmão Rivaldo? Rivaldo? Tá onde? Ah, tá. O irmão Rivaldo me mostrou que na orla aí tem um monte de restaurantes bons. Aqui, ó, aqui a comida é boa, aqui a comida é boa, comida é boa, comida é boa. Aqui em Aracaju tudo é bom. E diga amém. Você entra num restaurante bom, a comida boa sendo feita na cozinha, você senta lá 1 hora, ninguém vai atender você. Qual é o problema? Faltou comida aí? Não. Faltou garçom. Na igreja, irmão, nós temos uma cozinha, a melhor cozinha. Na igreja nós temos a melhor comida. O que está faltando hoje? Garçom. Garçom é uma palavra mais simples para despenseiro. Nós precisamos de garçom para servir a comida de Deus. O restaurante está cheio, o povo está com fome, e nós ali só desfrutando na cozinha. Olha que comida boa, olha que dá uma mordida aqui, olha que comida boa. Lá fora o pessoal com fome e nós tudo na cozinha. A vida da igreja tem que parar de ser virado só para a cozinha, tem que virar para fora agora. O nosso grupo familiar tem que parar de se virar para dentro, tem que virar para fora agora. Nosso grupo familiar tem que estar cheio de pessoas. E eu quero lançar um desafio para vocês aqui. Nosso grupo familiar tem que multiplicar-se a cada 4 a 6 meses. Tem que acabar com todas as panelinhas, entre aspas. Aquele grupo familiar de 23 irmãos que já há 15 anos não se multiplica. Ai, que triste, não quero separar não. Vamos continuar juntos. O churrasquinho é tão gostoso. Irmão, nós precisamos nos multiplicar. Vamos multiplicar, grupo de 6, 23, 4 grupos de 6, e orar, e começar a sair, convidar vizinhos, convidar amigos, convidar colegas. Daqui a 6 meses, esse 6 está com 14. Daí já se formou um novo líder. Durante esses 6 meses, tem que formar um novo líder. Então tem um líder, ou uma irmã pode ser líder, e daí tem que formar outro líder ou outra líder, durante esses 6 meses, carregando juntos o encargo. Hoje, irmãos, o segredo todo, queridos irmãos, creiam em mim, é liderança. Nós precisamos na igreja, urgentemente, capacitar mais líderes, e produzir mais liderança na igreja. O comportagem dinâmica funciona porque são grupos de 5 com um líder. Um líder e mais 4 comportores. É assim que funciona. Nos grupos familiares tem que ter um líder que produz outro líder. Quando chega um momento oportuno, se multiplica a célula. Na igreja precisa ter líderes capazes. E orem pelos líderes de vocês. Orem.
para que tenham autoestima, tenham autoconfiança, e vamos dar-lhe todo o nosso apoio e prestar obediência aos nossos líderes, para que eles possam cuidar de nós. E os líderes têm que assumir o compromisso de estudar a palavra, de se enriquecer mais, de multiplicar as riquezas, de elaborar na palavra, de se capacitar mais. Alguns, não é todos, alguns têm que fazer alguns cursos especiais. De relacionamento, se tem falhas nisso, de oratória, para ajudar um pouco, para pegar mais autoconfiança. E alguns, poucos, irmãos e irmãs, têm que se especializar em aconselhamento. A necessidade é muito grande hoje. Problemas de casamento, problemas sexuais, problema de identidade sexual. É irmão atendendo irmão, irmã atendendo irmã. Nós precisamos de pessoas especializadas. Podem perguntar para os cooperadores, perguntar para o cooperador de outras regiões, se vocês não sabem. Tem alguns irmãos que podem recomendar alguns cursos bons. Não é qualquer curso não. Alguns cursos levam para o lado errado. O foco é contrário ao nosso. Nós não queremos isso, que vocês percam dinheiro e tempo. Então voltamos para 1 Coríntios 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros, agora vocês entendem, garçons dos mistérios de Deus. Essas riquezas de Deus, riquezas de Cristo, são mistérios, ninguém entende. Mas quando você fala, você distribui, todo mundo fala, uau, agora entendi. E quando as pessoas entendem os mistérios de Deus, as pessoas ficam felizes. Nos mistérios de Deus estão incluídos o propósito da vida humana. As pessoas hoje não sabem por que vivem, por que estão aqui. Daí você explica por que a pessoa existe, por que está aí, porque Deus precisa delas, Deus ama elas. Elas têm uma missão aqui na terra, e elas começam a ter o sentido da sua vida. Louvado seja o Senhor. Então vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 9. Não, antes disso, irmãos, eu quero falar mais uma coisa. Vamos ler Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Eu já recitei esse versículo, mas eu vou ler de novo junto com vocês. Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é um mandamento do Senhor. Isso aqui não é uma sugestão, não é um conselho, é um mandamento. Ide! E nós precisamos obedecer. E nós todos precisamos nos arrepender por não termos ido. Ide para onde? Não quer dizer que é você ir para a Mongólia ou ir para a África. Alguns Deus chamou para ir para lugares longe. Mas alguns é para ir para a casa de seus parentes. Alguns é para ir à casa dos seus amigos, conhecidos. Alguns, seus vizinhos. Alguns é para a rua. Orar com as pessoas. Ide. Em Taiwan, eu expliquei para vocês ontem, eu acho que eu falei, não me lembro se eu falei ou não. Eu falei para tanta gente ontem. A igreja lá cresce. Eles têm milhares e milhares de irmãos. Só na ilha tem quase 150 mil irmãos. E a ilha de Taiwan é do tamanho do estado do Espírito Santo. A igreja em Taipei tem 50 mil irmãos. 15 mil estão lá na reunião regularmente, todos os domingos, porque a rotatividade é um pouco grande, porque tem irmãos que viajam, assim por diante. Mas tem 15 mil irmãos reunindo regularmente. E o crescimento lá é linear, anual, 10%. Nós escolhemos 20% aqui no Brasil, porque nós sentimos que aqui nós temos bastante liberdade, e aqui no Brasil os irmãos são muito espontâneos. Eu creio que 20%, nós queremos que 20% é um número razoável. Ou seja, 50 irmãos ganhar 10. Uma igreja tem 50 irmãos, ganhar 10 até o final do ano. Pegando um ano com 10 meses, tirando 2 meses, para dar uma tolerância,
é uma pessoa nova por mês. Irmão, 50 irmãos, ganhar uma pessoa por mês, eu acho que isso é possível. É ou não é possível? Orar, daí eu falei ontem sobre a segmentação e agrupamento. Por segmentos. Os adolescentes ganham os jovens ganham as irmãs ganham os irmãos ganham os casais ganham um casal. Os irmãos de melhor idade ganham uma pessoa idosa da melhor idade. Os universitários ganham um universitário e assim por diante. E o Senhor vai dar mais do que um para nós. Isso então chama-se segmentação e agrupamento. Mas também os irmãos responsáveis das igrejas, o irmão de serviço, tem que prover eventos na igreja. Com certa frequência, mensais. Uma palestra para mulheres. Daí, as irmãs podem convidar suas amigas. E o tema é um tema atual. Se for no mês de outubro, é outubro rosa. Daí vão falar sobre câncer de mama. Daí pega algumas irmãs que tiveram essa experiência e tiveram experiência de superação e de cura para dar testemunho. 2 ou 3 testemunhos. Isso ganha as pessoas. E prega o evangelho. Quem vai pregar o evangelho? As irmãs vão pregar o evangelho. Não os varões, as irmãs. É uma reunião, um evento de mulheres. As irmãs podem pegar, uma irmã vai lá e vai pregar o evangelho. E as irmãs vão conduzir os hinos. E algumas irmãs têm voz boa, 1 ou 2 podem cantar um solo. E cantar com emoção. E as mulheres presentes vão ser tocadas. Nós temos que mudar um pouco o nosso conceito, quebrar certos paradigmas, de que na igreja nós não fazemos isso, não fazemos aquilo. Para ganhar as pessoas, nós lemos o versículo, tudo faço por causa do evangelho. Não é artifício, não é coisa do mundo, é a palavra, é o amor pelas pessoas. Daí uma irmã fala 20 minutos, prega o evangelho, recolhe a rede, lança a rede, para pessoas orarem. E vocês que trouxeram convidadas, levanta com elas e ora para receber Jesus. Pode vir para frente, se ajoelhar, receber Jesus. E orar pela cura da irmã, com o poder do Espírito Santo, estende as mãos e ora pela cura das pessoas. Daí uma dessas mulheres, 2 ou 3 ou 10, são curadas da sua depressão, das suas síndromes. Durante a semana inteira fazia a maior propaganda. Eu fui curada. Onde você foi curado? Naquela igreja lá. Lá tem amor, lá tem poder. Não vão ganhar só uma, vão ganhar várias. Daí os irmãos responsáveis encorajam os irmãos que cuidam dos jovens e adolescentes. Jovens, é jovem cuidando de jovem. Adolescente cuidando de adolescente. Daí faz um evento especial para eles. A noite da pizza, rodízio de pizza no local. Contrata lá, os irmãos ofertam, os irmãos de mais idade ofertam, daí faz uma noite de pizza, um rodízio de pizza no local. E cada um traz. Só vai poder participar quem trouxer um amigo. Daí vai encher. 30 adolescentes trazem 30 convidados. Daí, antes de comer, vamos cantar, liberar o Espírito e pregar o Evangelho. E quem vai pregar o Evangelho? Vai ser um jovem que vai pregar o Evangelho. Um jovem que saiu pouco tempo da adolescência. Pregar o evangelho. Recolher a rede, puxar a rede, levar as pessoas a se converter. Daí vamos comer pizza, tomar Coca-Cola. E assim por diante. Pessoas da terceira idade, os irmãos da terceira idade têm dificuldade de ganhar pessoas. Vamos fazer um evento da terceira idade. Trazer um irmão aqui da região, que é especialista nisso, dar uma palavra de encorajamento, de ânimo, para dar sentido, para motivar os irmãos da terceira idade, as pessoas da terceira idade a funcionar, a continuar trabalhando, a continuar vendo desafios, tendo desafios, sonhos. E daí, os irmãos da terceira idade agora tem uma desculpa para convidar pessoas. Tem uma palestra para nós, nossa idade, vamos lá. Os irmãos estão vendo? Tudo faço por causa do evangelho. Para ganhar, de todos os modos, ganhar alguns. Paulo não ganhava assim de 1.000, 2.000. Paulo ganhava alguns aqui, alguns ali. Taiwan também é assim. Alguns ali, alguns ali. Ao longo dos anos, hoje eles têm 150 mil irmãos.
As igrejas no Sergipe e na Bahia vão crescer em número agora. Louvado seja o Senhor. Amém. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, indiscriminadamente. Todas as nações quer dizer todas as classes sociais. Nós não fazemos distinção de classes. Só vou pregar o evangelho para os cultos, bom material. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Jesus, ele comia com pecadores, coletores, cobradores de impostos, com mulheres pecaminosas. Esses pecadores incluem as mulheres pecaminosas. Maria Madalena, de quem saiu 7 demônios, ela foi curada por Jesus. Aquela mulher que entrou e se ajoelhou e chorou, molhou, lavou os pés de Jesus e derramou um unguento sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Quem que ela era? Era uma pecadora. Será que a gente aceitaria isso hoje? Sentar numa reunião, de repente uma mulher pecadora entra e se agacha na frente de um irmão responsável, tira o sapato dele, chora, derrama. Todo mundo vai tocar lá para a rua. Jesus aceitou. Jesus tinha amizade com o povo. Ah, então, o Wesley me liberou, agora eu vou para a balada. Agora está liberado. O Wesley falou para fazer amizade. Eu vou lá na balada para ganhar pecadores. Não falei nada disso. Tá gravado, não falei nada disso. Quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu fui instruído pelos irmãos. Vamos só buscar o bom material. Universitários, pessoas que têm bom emprego. Quem que a gente está buscando hoje? Nós fazemos distinção na pregação do Evangelho? Ou só prega o Evangelho para os pobres e deixa os bairros nobres de lado? Não, eles não merecem ouvir o Evangelho. Ou só pregamos o Evangelho para as pessoas boas, que têm trabalho, que têm famílias, e às vezes prostitutas, a zona do Meretrício lá, a gente evita, claro, não vai lá. Nós não queremos pregar o Evangelho para ex-detentos, não queremos pregar o Evangelho para pessoas que são dependentes químicas. Nós só queremos buscar o bom material, porque aquele material ruim, depois é difícil de a gente ajudar na igreja, né? Anos atrás, na verdade algumas décadas atrás, não muitas décadas, algumas décadas atrás, eu em Montemor, quando começamos a vida da igreja em Montemor, eu chorei diante de Deus, me ajoelhei e reclamei: Deus, por favor, você pode enviar pelo menos uma pessoa normal para a igreja? Pelo menos um casal normal para a gente respirar um pouquinho. Não tinha uma pessoa normal. Era o irmão que se embebedava, eu tinha que sair na rua, procurar ele, encontrar ele debaixo do viaduto. Até precisava pegar ele. Às vezes a esposa ligava, ele desapareceu, daí atrás nos bares, um bar atrás do outro, atrás dele. Irmãos com problemas, daí tinha que ir lá na casa deles. Senhor, por favor, manda uma pessoa normal. Ou seja, eu estava cuidando de um hospital, estava dizendo, Deus, manda uma pessoa com saúde para internar-se no hospital. O hospital não é para pessoas que têm saúde, o hospital é para doentes. E nós precisamos saber disso. Todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos agora ler Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo,
e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Por isso que pregar o evangelho na rua é muito bom, porque ali você encontra toda criatura. Pobres, ricos, analfabetos, cultos, todo tipo de gente. Pessoas que querem se matar, pessoa que entrou na loja para assaltar, você encontra tudo na rua. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Agora vamos ver que tipo de pessoa que o Senhor falou para a gente, para quem que nós devemos pregar o evangelho. Capítulo 7 de Lucas, versículo 21. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Moléstias aqui são doenças físicas. Flagelos também pode ser traduzido por aflições, são doenças psicológicas. E espíritos malignos estão relacionados com doenças espirituais. Ou seja, esse versículo está dizendo que o ser humano está doente hoje, no corpo, na alma e no espírito. Acho que vocês sabem disso, né, irmãos? Nunca tivemos tanta gente com aflições, com problemas. O número de doenças se multiplica. Só a dengue não era suficiente, tinha que aparecer também chikungunya. E chikungunya não foi suficiente, tinha que aparecer agora zika. O que vem depois disso? Cada tipo de doença. E flagela, aflições, doenças psicológicas. O número de suicídios entre os adolescentes está crescendo assustadoramente. Nós tivemos uma reunião com os irmãos que coordenam a conferência de adolescentes. Irmãos, um percentual elevadíssimo, assustador de adolescentes tem pensamento suicida já. Filhos nossos. E vira e mexe nós ouvimos falar de um adolescente, um jovem que se suicidou na igreja. Adolescentes, crianças pensando em se matar. E videoclipes, WhatsApps, YouTubes, coisas encorajando as crianças a se matar. Cuidado, mães, pais. Façam um pouco de... Acompanhe um pouco o que seus filhos estão assistindo, ou vendo no celular. Até alguns programas culturais foram hackeados. Então você acha que seu filho está assistindo um filme cultural, está lá, no meio da filme cultural, aparece, alguns segundos, aparece um personagem lá encorajando a criança a pegar uma faca e se matar. Pessoas adultas. Eu falei ontem, naquelas mulheres que fizeram parte da genealogia de Cristo, elas representam as mulheres hoje, os seres humanos, que são marginalizadas, injustiçadas, ameaçadas, abusadas, discriminadas. Tudo isso traz um mal-estar muito grande psicológico para as pessoas. Líderes das igrejas, irmãos responsáveis, têm problemas de autoestima, se sentem fracassados, se sentem inúteis. Como é que vamos liderar a igreja desse jeito? Então todos nós precisamos de cura. Amém. Cura psicológica. Amém. Depressão, síndrome do pânico. Se não conseguir curar espiritualmente, irmãos, tenham paz, vão procurar um psicólogo, um médico, tomem os remédios. Quem sabe com o tempo, daí você não precisa mais tomar, mas pelo menos temporariamente tem que tomar os remédios. E não se condene. O irmão não pode tomar remédio contra a depressão. Eu tinha esse conceito também Deus já tirou. Porque eu condenava muitas pessoas que faziam isso, que entravam em depressão. Diz, um dia que você viu na igreja, uma pessoa entrar com depressão, daí Deus me fez experimentar na carne.
A minha mãe entrou em depressão, até hoje toma remédio. Meu pai, que já dorme no Senhor, entrou em depressão profunda. E meu filho entrou em depressão. Meu filho já foi curado depois de 1 ano, graças a Deus. Hoje é outra pessoa. Um dos meus filhos. Então isso me fez entender melhor as pessoas. Eu fui estudar e vi que hoje, Jesus falou, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Com esse século de hoje, o mundo de hoje, nós somos influenciados e a gente fica doente. Tantos irmãos com câncer, é culpa dos irmãos? É a alimentação que nós temos, cheio de hormônios, cheio de coisas artificiais. Já a gente não come adequadamente, come muita carne, todas essas coisas. E a gente é contaminado e câncer de pele, nesse sol aí, se não usar, tem que usar protetor solar. Tem que sobrar as manchas. Aquelas manchas irregulares. Uma vez eu estava numa reunião, uma irmã é médica, a filha dessa irmã é dermatologista. Daí, depois da reunião, ela se aproximou de mim e falou assim, ó, irmão Esdras, eu chamei minha filha, quero que ele dê uma olhadinha nessa mancha que você tem no rosto aqui lá de cá. Daí, acabada a reunião, a filha da irmã veio, olhou e falou assim, você precisa consultar um dermatologista urgente. Essa mancha pode desenvolver-se câncer de pele. Daí eu fui no dermatologista e é verdade, daí removeram a mancha. Não se transformou ainda, foi tirada em tempo. Nós temos que cuidar. Nossa camada de ozônio esse negócio de ozônio aí está causando problemas. Hoje os raios ultravioletas danificam a pele. Então quem fica muito tempo no sol tem que tomar cuidado. Então nós temos que tomar cuidado em todos os aspectos. A dieta, exercício. Os cooperadores fizeram um pacto. Todo dia Pedro Dong envia uma imagem dele lá no equipamento de musculação. Eu não vi ele na esteira ainda, mas mas na musculação ele está sendo fiel. Até alguns irmãos que estão comigo, servindo junto comigo, que também começaram a correr. Alguns estão correndo agora 6 quilômetros toda vez, 3 vezes por semana, e alguns deles já perderam 5 quilos. Precisa nos cuidar. Doenças físicas, doenças psicológicas e doenças espirituais. Ou seja, nós que pregamos o Evangelho, nós somos médicos. Nós estamos aí para curar as pessoas. Mas nós temos que estar com saúde. Saúde mental, saúde espiritual e assim por diante. Quer dizer que se você não tiver com saúde, não pode curar ninguém? Não, pode curar. Toda a situação é emergencial. Eu conheço médicos, irmãos, na igreja, médicos, obesos, e dando recomendações para os irmãos perder peso. tem que obedecer ainda assim. O irmão médico que tem uma tremenda de uma circunferência abdominal, falando para os irmãos, diminua a sua cintura abdominal. Tá? Mas tem que obedecer, quer dizer, ainda nós temos que cuidar das pessoas. Então vamos lá. Daí versículo 22. Então Jesus lhe respondeu, ide anunciai a João o que vistes e ouvistes. Aqui está o público do Senhor Jesus. Você acha que o público do Senhor Jesus eram universitários, eram empresários, eram elite cultural? Olha quem era o público do Senhor Jesus. Os cegos vêm. Eram cegos. Os coxos andam. Jesus andava com os coxos. Ele curava os coxos. Os leprosos são purificados. Todo mundo quer ficar longe dos leprosos. Jesus curava os leprosos. Os surdos ouvem. Jesus curava os surdos. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Esse versículo, tem 2 versículos que mudaram totalmente a minha postura e a minha atitude com relação às pessoas. Esse é um dos versículos. Eu preciso ir atrás das pessoas que estão enfermas. Eu preciso ir atrás dos cegos, dos coxos, dos leprosos, dos surdos, mortos e pobres. Uma pessoa pode ter muito dinheiro, ser um empresário, mas esse empresário é um leproso. Aí não tem nada a ver com a classe social. Tem a ver com a condição interior das pessoas. Vamos ler Lucas capítulo 4, versículo 18.
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Esse é o versículo, irmãos, que eu leio todos os dias. É o versículo que me motiva todos os dias. Eu acordo e falo, o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Senhor me ungiu. Que tal cada um dizer essa frase? O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu. Me ungiu. Para evangelizar. Agora evangelizar quem? Primeiro os pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos. O que são os pobres? Os pobres são aqueles que perderam todo o desfrute de Deus, ou não conhecem a Deus. Pode ter muito dinheiro, pode ter posição, pode ter prestígio, mas por dentro eles são pobres, são vazios, estão ocos. Eles precisam de Deus. São pobres de Deus. Esses pobres podem ser cristãos que perderam a visão. Podem ser irmãos que estavam no nosso meio e que através da comportagem dinâmica, às vezes a gente esbarra num deles. Eles se tornaram pobres, perderam todo o desfrute de Cristo. Perderam a presença do Senhor. Com bastante frequência os irmãos me mandam mensagem no Facebook. Eu não olho muitas mensagens no Facebook. Meu Facebook é uma página, não é perfil. Então não recebo muita mensagem. Mas daí eu olho lá na caixa de entrada e tem um monte de mensagens. Daí os irmãos falam, irmãos, eu perdi a presença do Senhor. Eu oro, sinto que o Senhor não está lá. Eu vou para a reunião, parece que o Senhor não está lá. Se tornou pobre. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Tem pessoas que estão cativos do pecado, dos vícios. Vício, cativo de si mesmo, do seu jeito de ser. Ou das ideologias, não consegue mais se libertar. Restauração de vista aos cegos. Perderam a visão, perderam o alvo, perderam o sentido da vida, para pôr liberdade aos oprimidos. Hoje tem muita opressão, depressão é um tipo de opressão. Oprimidos, tem a síndrome do fracasso. Eu não sirvo para nada, ninguém dá bola para mim, ninguém se importa comigo. Estão no meio da igreja, mas estão solitários, sentem solidão no meio dos irmãos. Então nós precisamos aprender a acolher esses irmãos. Nós precisamos ter sensibilidade. Passa uma antena assim, opa, aquele irmão, aquela irmã está aqui, mas ela se sente só. Então alguém tem que se aproximar dela e fazer a conexão. Esse é o nosso público, irmãos. Bem diferente do que eu pensava. E qual é o nosso objetivo? É transformar todas essas pessoas em filho varão. Essas são as pessoas que para quem nós somos despenseiros. Somos os ministros. Para transformar essas pessoas em pessoas vencedoras, em pessoas úteis a Deus. Para que essas pessoas se sintam felizes, realizadas e sejam curadas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu posso estar muito ocupado, eu tenho um monte de coisa para fazer. Responsabilidades são muitas, às vezes o peso é muito grande. Cuidar das igrejas, cuidar das responsabilidades. Eu também sou encarregado entre os cooperadores da parte da comunicação com as igrejas e tudo. Então tenho muito trabalho para fazer. Mas às vezes meu irmão me escreve, manda um recado, irmão, inclusive eu preciso gravar mais 2 vídeos nesses próximos dias para mandar para os irmãos. Daí o irmão fala, irmão, por favor, faça um vídeo e envia para os jovens da nossa localidade. Nós vamos ter um evento, queremos encorajar os jovens. Daí eu tenho que separar um tempo, pensar o que eu vou falar e fazer um vídeo. Daí às vezes você fala assim, faça um vídeo para o nosso filho. Ele ouve muito a sua palavra.
Ele é seu fã. Eu tenho um fã-clube. Ele gosta muito de ouvir suas ilustrações. É engraçado, ele dá muita risada. Manda um vídeo para ele, encorajando ele. Daí eu faço um pequeno vídeo para encorajar. Agora espero que não é por causa dessa palavra que vai chover pedido de vídeo. Eu sinto, irmãos, nós precisamos, vale a pena investir nos irmãos. Ainda que seja uma pequena palavra. Por isso que eu gosto, durante o hino, sair por aí, dar um abraço no irmão, apertar a mão do irmão. Eu entro, vejo os irmãos, eu paro, dou um abraço, Às vezes um abraço só já ajuda demais. Eu conheço um grupo cristão de muito sucesso. Às vezes tem lições que nós aprendemos. Tem um pastor principal e tem 10 pastores assistentes. E eles cresceram muito. Eram uns 500, hoje são mais de 2.000. Em pouco tempo. Eles têm 4 cultos. Então eles falaram o seguinte. Ele falou o seguinte. Geralmente os pastores estão sempre ocupados. Andar por aí, resolvendo problemas. E dificilmente participam das reuniões. Não é verdade? Especialmente os irmãos que cuidam da conferência. Tem que andar por aqui, sair para cá, sair daí. Não pegam a mensagem, não pegam. Por isso ontem eu fiquei feliz de saber que de noite não ia ter o jantar. Era um lanche, não ia ser preparado pelas irmãs, porque eu já estava preocupado. E um monte de irmãs fazendo o jantar, daí ninguém ia pegar a reunião. É melhor fazer isso que os irmãos fizeram mesmo. Daí, dos 4 cultos, todo pastor assistente era obrigado a participar de um culto como membro. Não faz nada, estou lá cantando, adorando, orando e ouvindo a palavra. Como membro. Daí os outros 3, eles funcionam. E no final de cada culto, eu achei isso muito bom. Eles fazem o apacentamento de 30 segundos. Cada um tem que pegar 10 pessoas e dar um abraço e orar com um dos membros. 10 pastores, 10 pessoas, são 100 pessoas por culto, são 4 cultos, 400 pessoas cada domingo. São apacentadas. 10, os irmãos que são cuidados, os convidados que recebem a oração, sabe qual é o comentário? Eles notaram que eu estava na reunião. A minha presença foi notada. Porque às vezes vem um irmão, ele está passando por dificuldade, ele senta lá atrás, ele vem e sai e ninguém deu um abraço nele. Então eu quero encorajar todos os irmãos das lideranças. Vamos ser que nem Jesus. Vamos nos aproximar das pessoas. Vamos amar as pessoas. Isso não é só parte da liderança. Todos os irmãos devem fazer isso. Se você ama o Senhor, sente que Deus chamou você para servir. Sente que Deus quer usar você. Procure alguém que você não conhece e vai lá dar um abraço nele. E ore com ele. E se houver pessoas novas, as pessoas novas vão... Você sabia que é uma pessoa nova que vem visitar pela primeira vez a nossa reunião, ou qualquer outra reunião, ele decide se vai ficar ou não vai ficar nos primeiros 40 segundos, sabia disso? Ele entra e nos primeiros 40 segundos, o que acontece lá, determina se ele vai voltar ou não. Então nós temos que aproveitar cada minuto, redimir o tempo de pregar o Evangelho. O Evangelho não é só falar que Jesus salvou você, Jesus quer perdoar o seu pecado. O Evangelho é um viver. O Evangelho é uma atitude. Louvado seja o Senhor. Vamos ler capítulo 5 de Lucas também. Versículos 29 a 32. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que o mestre de vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores?
Daí Jesus ouviu e respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus comia com as pessoas. Jesus era acessível. Então, se nós queremos pregar o evangelho, nós temos que ser acessíveis. O irmão Dong era super acessível. E nós que estamos nas pegadas dele, seguimos as pegadas dele, também queremos ser acessíveis. Por isso que a gente tira foto com o irmão. Daí vem irmão suado, irmã suada, por causa do serviço, e vem dar um abraço na gente. Graças a Deus. Hã? Cheiro de cebola. Nós precisamos amar e estar em contato com os irmãos. E nós precisamos visitar os irmãos nas suas casas. Isso é o evangelho. Nós não podemos perder a realidade. Daí tem um irmão que sabe pregar bem, ele vive num castelo. Na sua torre de marfim, nas nuvens. Vive no iCloud. Daí ele dá a mensagem ele não conecta com as pessoas. Porque não sabe a realidade das pessoas. Quantas vezes eu preguei e no final vem um irmão, vem uma irmã, fala: irmão Esdras, alguém falou para você do que aconteceu comigo, né? Eu disse: não, ninguém falou não. Qual é seu nome, irmão? Meu nome é tal, tal. De que local é tal, tal? Não, irmão, não, ninguém me falou não. Porque você falou exatamente o que está acontecendo comigo. Parece que alguém contou para você. Não, ninguém contou. O Espírito Santo falou. Porque a gente sabe, a gente contata os irmãos, a gente chora com os irmãos, a gente ouve os irmãos, a gente sofre junto com os irmãos. Na hora de falar, a gente não pode deixar de ser influenciado pelo que a gente ouviu e viu. Então, irmão, nós precisamos aprender a amar, contatar as pessoas. E quem faz comportagem dinâmica, eu tenho certeza absoluta, o coração dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, vai mudar. Porque basta orar, olha só, a oração é rápida. Numa hora, você pode orar por 30, 40 pessoas. 30 pessoas por média, 2 minutos por pessoa. E os irmãos que são computadores dinâmicos trabalham 8 horas por dia. São 240 pessoas por quem oram. E quem só faz 2 horas. E eu quero encorajar os irmãos. Não é necessário que todos nós sejamos comportadores dinâmicos. Vai ter equipes. Os irmãos aqui estão formando equipes de comportadores dinâmicos. Pedro formou 25 equipes no Brasil todo. E esses 25 equipes, irmãos, vamos pegar um comportador dinâmico médio. O médio vende 40 livros por dia. 40 livros por dia. 5 dias de semana, 200 livros. Perdão. Tá certo. 200 livros. E 4 semanas por mês. Quantos livros? 800 livros. E aí cada equipe são 5 comportadores. Então são 4.000 livros. 4.000 livros, tá? Por mês. 25 equipes, 100.000 livros. No ano são 1 milhão de livros. Por isso que o Pedro Dong, pela fé, ele já está declarando em setembro, com essa formação e a confirmação dessas 25 equipes já trabalhando regularmente. Isso não é uma coisa inventada hoje não. Tem a equipe de São Paulo, com várias equipes em São Paulo, já está assim quase 2 anos. E o resultado é igual todos os meses. Tem uma irmã que é campeã, ela vende de 80 a 100 livros por dia. E ora com as pessoas. Daí o encargo é em setembro, já começar, irmãos, a editora imprimir 1 milhão de livros por ano. Nunca ouvi isso. Nós queremos saturar esse Brasil com a palavra profética. E graças a Deus, Bahia e Sergipe estão juntos. TMJ! Tamo junto.
Amém. Sabedoria de Deus. E outra coisa, que versículo nós lemos aqui? Eu volto aqui, Lucas, daqui a pouco. Que versículo nós lemos? 1 Coríntios 9. Abre aí, 1 Coríntios 9. Versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Quem servia no templo, quem servia no tabernáculo, os sacrifícios eram trazidos, e o que sobrava da oferta era dos sacerdotes. Eles comiam, e comiam do melhor, da coxa, do peito, eles comiam do melhor. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Capítulo 9, versículo 13. 1 Coríntios 9, 13. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Até hoje o nosso conceito era, vamos ofertar para os irmãos. Vamos ofertar para os irmãos. E graças ao Senhor tem havido oferta. Essas ofertas para as missões, ofertas para a obra, dia do missionário internacional, dia do missionário regional, é uma oferta especial. Todos esses irmãos que são missionários, de uma ou outra maneira, recebem algum suprimento para o seu alimento, especialmente aqueles dos missionários internacionais que vivem no exterior, na Europa, na África, América do Norte, Central, etc. Eles são supridos para a sua comida. E mal dá para comprar comida, irmãos. E também o aluguel, quando é necessário. Não sobra nada. E às vezes, quando as ofertas atrasam, e muitas vezes atrasa as ofertas, porque às vezes os irmãos têm muito boleto inadimplente, e às vezes não entra o dinheiro, e a gente tem que cortar o suprimento deles. Na África, irmão, nós temos muitos obreiros. No ano passado, em outubro, levantamos R$1 milhão. Uau! Então os missionários ficaram ricos. Que rico! São centenas de obreiros. Não sobrou muito para cada um, não. O que é essa oferta para o missionário, dia do missionário internacional regional? É uma... Claro, tem um câmbio. É R$1 milhão. Transformado em euros, o euro está 4,5. E o dólar está 4. Para que é essa oferta do dia do missionário internacional e regional? É uma vez por ano. É apenas uma expressão, uma demonstração para os nossos missionários, ou internacionais ou regionais, de que eles foram lembrados. De que nós os apreciamos e os valorizamos. Que na verdade nós deveríamos estar lá também servindo em tempo integral, mas Deus não permitiu. Então nós temos nosso trabalho, nossas famílias e tudo, nosso ambiente, nós não saímos do nosso habitat, do nosso lugar. Muitos deles saíram do lugar onde moravam, foram para o exterior, foram para outros lugares. Então é para eles se lembrarem. Esse dinheiro que eles recebem é uma coisa especial, para eles fazerem alguma coisa especial que eles normalmente não fariam. Como, por exemplo, comprar uns óculos melhores. Ou comprar uma roupa de frio que eles não têm, que o dinheiro normal não daria. Ou comprar alguns brinquedos para as crianças que não têm. Ou até, que para nós é uma coisa até corriqueira, um pouco normal, sair para comer. Com a esposa, com os filhos. Ir para um restaurante comer alguma coisa. É uma coisa humana. Uma vez por ano, eles têm essa chance de fazer alguma coisa. Então, é para esse fim que temos o dia do missionário regional e internacional. Então, aqui, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, até hoje, nós pensamos da seguinte maneira: um comportor não tem jeito de se sustentar. Sempre falamos isso. Então nós temos que complementar, ofertar. E sempre o conceito, desde o Watchmania, é que o irmão de tempo integral tem que ser suprido pela igreja. E está certo. De acordo com Deus, é assim. Todos davam dízimo entre as tribos de Israel.
Mas a tribo de Levi, eles não tinham direito à terra, à herança. Então as outras tribos ofertavam para eles. Tá? Daí o dízimo das tribos. Vamos pegar, era a tribo de Levi, e vamos pegar as outras tribos. Então, cada tribo ofertava o dízimo para a casa de Arão. Então, 11 tribos ofertando por uma tribo. Na verdade, 12 tribos ofertando por uma tribo. Cada um com 10%. Somando os 10% de cada tribo, dava um número inteiro. Que era, ou seja, o tribo de Levi pegando o que as outras tribos ofertavam, tinha o mesmo desfrute que a todas as outras tribos juntos. Tá? Então, cada tribo desfrutava um número inteiro. Porque 10%, 10 vezes 10% dá o número 1. Então, dá uma oferta integral para eles. Então, assim tem sido a nossa prática. Por isso que nós sempre separamos na nossa oferta. Eu oferto, por exemplo, muito mais do que o dízimo. O dízimo, na verdade, é para a igreja. O que é além do dízimo é para a obra do Senhor. Então, se você for olhar as conferências que eu participo, hoje, por exemplo, eu ofertei. Graças a Deus, tive o privilégio de ofertar um valor razoável. E todo fim de semana eu oferto. Isso é muito mais do que o dízimo. Muito mais do que o dízimo. Mas o Senhor honra e o Senhor supre. O Senhor supre de fontes inesperadas. Mas agora, com a comportagem dinâmica, agora eu estou vendo que esse versículo também tem outro sentido. Que o Senhor vai abençoar o trabalho dos comportores para eles tirarem comida do que eles fazem. Eles vão comer do Evangelho. Eles vão, aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Aquele que faz comportagem dinâmica, que viva da comportagem. Tá vendo? Os jovens do Avança Jovem. O tempo está escasso, irmãos. Eu ficaria com vocês até às 5 da tarde. Tá bom, não vou ficar até às 5, até às 4. Pronto. Avança Jovem. É jovem cuidando de jovem. É revolucionário. O jovem lá da ilha de São Luís. 4 igrejas com 6 jovens. Foram para 30, hoje são mais de 200. E esse encargo foi levado para todo o Brasil. E onde está sendo praticado, inclusive no interior de São Paulo, nós estamos mandando Rafael Costa e mais uma equipe para passar uma semana lá na ilha de São Luís. Lá para ver como é que eles fazem, para aprender. Quem quiser ir junto, aqui da Bahia, do Sergipe, é só falar com o Rafael para já pegar juntos. Porque vale a pena investir. E lá no sul, no Cone Sul, algumas igrejas que não tinham jovens, pegaram um princípio, já estão com mais de 50 jovens, em um ano. Eles falaram para nós, com toda a simplicidade, 3 jovens, 17 anos, 19 anos, 21 anos, eles são os líderes. E como equipe. Inclusive eles foram para o CEAP, um ano, e produziram 3 líderes para ficar no lugar deles. E o trabalho continua igual, mais forte ainda. Isso é exemplo de liderança. Jovenzinhos, 17 anos, 19 anos, 21 anos. Eles falaram, o segredo é que não tem segredo. É ser obediente à palavra profética. Os irmãos falaram para ir para o CEAP, todos nós vamos para o CEAP. Os irmãos falaram para ofertar para o grão de areia, todos nós vamos participar do grão de areia. 100% de adesão. Os irmãos falaram para participar do sócio do Evangelho, todos nós vamos ser sócios do Evangelho. Os irmãos falaram para ler o alimento diário, todos nós vamos comprar o alimento diário. Os irmãos falaram para praticar comportagem, todos nós praticamos comportagem. Agora está mudando para comportagem dinâmica, todos aprendemos, estamos fazendo comportagem dinâmica. Os irmãos falaram para participar do programa Livro na Minha Mão, todos nós aderimos. Fizemos adesão ao programa Livro da Minha Mão. Os irmãos falaram para participar do grupo familiar de cuidado e multiplicação do GFCM. Todos nós participamos do GFCM da igreja e nós queremos o GFCM jovem. E para ir para a conferência agora na instância, tinha um grande número que queria ir. Qual é a situação normal? Pedir oferta dos irmãos, dos pais. Papai, eu quero ir para a conferência, paga a minha passagem. Não. A maioria desses jovens, os pais não se reúnem na igreja.
apesar de alguns já começarem a entrar agora. É tudo jovem, adolescente, 17, 18, 21 anos, 23 anos. O que eles fizeram? Fizeram comportagem dinâmica. Sabe o que eles fizeram? Eles venderam 26 mil reais em livros. E foram de avião e pagaram toda a despesa da conferência, inscrição e alimentação. Isso é dinâmico. Isso é o evangelho. Aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Eu só vou fazer um pequeno número para vocês. Um irmão que é colportor médio, ele vende 40 livros por dia. 40 livros por dia, ele ganha uma comissão de 10 reais? 10 reais por livro. Então ele faz 400 reais por dia, livres. No mês, e o colportor tem que ser microempreendedor, tem que ser MEI, microempreendedor individual, tem que registrar como MEI. Paga pouquíssimo imposto de renda e tem todos os benefícios da lei. Tem que ser MEI, tá? Ele se associa à cooperativa, mas ele é MEI. Microempreendedor individual. Isso aí, todas as cooperativas têm que ajudar os colportores a regularizar a sua situação. Para ser MEI. Daí pode emitir nota fiscal e tudo, tá? Então, ele faz 400 reais por dia, 5 dias da semana, 2 mil reais por semana. Fim de semana, vida da igreja, como todo mundo. Como qualquer irmão que trabalha. Ele tem autoestima, eu trabalho, tenho meu emprego, eu sou pregador de evangelho. Mas mais uma coisa, irmão, 2 mil reais por semana. No mês inteiro, 8 mil reais. É melhor que qualquer emprego que eu conheço. Eu acho que vou deixar de ser engenheiro, você MEI. MEI não, você é colportor dinâmico. E ainda faz o que gosta, de pregar o evangelho, orar pelas pessoas. Em São Paulo as coisas mudaram. Pedro Dong, vira e mexe, ele convidava os colportores para almoçar no restaurante Shifu, que é um restaurante chinês. Coitadinho, os colportores não têm dinheiro, então eles querem comer uma comida chinesa. Eu vou convidar, vou pagar o almoço deles. Agora é diferente. Agora o Douglas, sua equipe, Pedro, quer almoçar? Nós estamos convidando você para almoçar com a gente. No interior de São Paulo eu estou vendo, rapaz, o irmão está mandando fotos. Eu nunca vi tanto dinamismo, tanta alegria nos colportores do interior de São Paulo. Estão lá, irmãos, fizemos comportagem, oramos com as pessoas, aleluia. O Senhor está nos abençoando, agora estamos no almoço. Daí olha lá, estamos num restaurante, cada um com um pratão desse tamanho. É muita alegria. É muita alegria. Agora irmãos, não quer dizer que todos nós vamos ter que ser colportor dinâmico. Mas todos nós podemos ter alguma experiência disso. Talvez uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas, marido e esposa marcam um dia, quinta-feira à tarde, às 4 horas, vamos para a rua, e por 1 hora só, levar uns livros e orar pelas pessoas. E eu vou dizer uma coisa, você vai voltar diferente. Você e sua esposa, você e seu marido vão começar a orar mais. Vão brigar menos. Um dia leva os seus filhos, sua equipe é o seguinte, o papai é o líder da equipe, mamãe e 3 filhos, uma equipe de 5, vão para a rua. Eu vou dizer uma coisa, quando os seus filhos de 10 anos, de 15 anos, e sua filhinha de 8 anos, abordar alguém na rua, com a supervisão dos pais, é claro, para orar, eu vejo isso em Chapecó, tem um jovenzinho lá, umas irmãzinhas, acompanhado das mães, oram pelas pessoas, as pessoas choram. Eu me lembro quando eu saí com minha família, nós viajávamos 6 horas de carro para lá para o interiorzão para pregar o evangelho, batia de porta em porta, não tinha ninguém que fechava a porta, eu, minha esposa e meus 3 filhos, todos pequenos. A gente entrava nas casas e as pessoas se convertiam. Você não vende 40 livros por dia. Nessa hora que você ora, você vendeu 3 livros. Irmãos, você vai sentir muito bem. Não é a venda. É que você orou com as pessoas foram salvas e você deu um livro, você passou um livro, claro, é vendido, para a pessoa poder ser ajudada. Daí você pegou, sim, e quando passa o livro tem que pegar o endereço. O bom é ter um folheto já de evangelho, com já o carimbo da igreja, local, telefone, e também o seu telefone, se possível, e pegar o telefone deles. Eu quero ligar para você daqui a 2 dias para continuar orando por você, para ver se as coisas melhoraram. Depois lá fazer uma visita para você e assim. Daí com aquele jeito que eu falei, 3 casais cuidando de 2 casais. 3 jovens cuidando de 2 jovens, coisas assim. Nós vamos sair, temos um jantar, nós vamos para uma pizzaria. Na quinta noite, você está disponível? Estou disponível, então vamos lá, vamos juntos. Pronto, já leva lá,
e começa a igrejar. Nós temos uma reunião especial, um evento especial, uma festa de amor na nossa igreja. Usa esse termo, não é no local. O que é local? É na nossa igreja. Tem que falar a língua deles. Quer dizer, todos os nossos locais tem que estar na frente, tem que ter agora. Nós mudamos, viu, irmãos? Agora é igreja em Aracaju. Igreja em Salvador. Nós sabemos que aquilo não é igreja, mas a pessoa de fora tem que reconhecer. Porque você fala local de reuniões da igreja, as pessoas, o que é esse local? Essa é a nossa terminologia. Os irmãos entenderam? Tudo faço por causa do evangelho. E não é artifício, não é mundo, é amor às pessoas. Nós temos que falar de tal modo que as pessoas entendam. Vamos terminar aqui, irmãos? Lucas, capítulo 5, versículos 29 a 32. E nós vamos encerrar já. Não deu nem para ver 1 Coríntios 9. Mas a base que lancei está muito boa para os irmãos. Eu já li. Os são não precisam de médicos, sim os doentes. Ou seja, ser acessível às pessoas. Agora sim, vamos para 1 Coríntios 9. Só vou ler alguns versículos. 1 Coríntios 9. Eu não vou poder explicar muito, porque ainda os irmãos têm que viajar, tá? 1 Coríntios 9, versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Eu gostei muito do testemunho da irmã ontem, né? Aqui na frente. Quem compartilhou aqui na frente ontem? Gostei muito do seu testemunho. Não tem de que me gloriar. No passado, quem sabe a gente se gloriava. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Pesa essa necessidade. É uma necessidade que eu tenho. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Você se gloria quando você respira? Irmãos, hoje eu respirei. Irmãos, pasmem. Hoje eu comi. Não tem que se gloriar. Porque sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não respirar. Ai de mim se eu não comer. 17. Se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de, olha só de novo, despenseiro que me está confiada. Por falar nisso, vamos voltar para 1 Coríntios 4. Eu acho que eu esqueci de ler o versículo 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros de quê? Dos mistérios de Deus. Para todo mundo é um mistério, mas para nós não é mais mistério, porque o mistério foi revelado. E nós temos essa tarefa gloriosa de revelar esse mistério para os outros. Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Encontrado fiel quer dizer, Deus pode contar com você. Quando precisar, você está lá. 1 Coríntios 9. Então, se é constrangido, então é a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Versículo 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Só essa frase já nos dá uma dica de que Paulo tinha dificuldade de ganhar grande número. Ele é que nem nós, porque a palavra dele era elevada. Mas ele queria ganhar o maior número possível. É por isso que nós hoje temos, irmãos, todas as ferramentas. Por isso que eu falei tantos detalhes, para através desse segmento ganhar alguns, aquele segmento ganhar alguns, através dos adolescentes ganhar um, jovens ganhar um, mulheres ganhar um, homens ganhar um, melhor idade ganhar um, casais ganhar um. Está somado? Alguns. Palestras, festa de amor, pizza, noite de pizza para os jovens, adolescentes, palestra especial para irmãs, Dia dos Pais, aproveitar os feriados, Dia dos Pais, fazer uma festa para os pais da vizinhança, convidar com antecedência, aí tem que ter proatividade, convidar
com antecedência as crianças do bairro, com 2 meses de antecedência, para fazer teatrinho, para ensinar para eles algumas músicas, para fazer a apresentação no Dia dos Pais, no domingo, um culto, usar esse termo especial. Daí os pais vão ver os seus filhos cantando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, ensinando um teatro da Bíblia. Os pais vão ficar encantados. Mas daí, convida os pais. Quantos vão vir? Se vierem uns 40 pais, não está bom? Bom demais. E a criançada vai gostar, e a criançada vai dizer para os pais, eu quero ir lá aprender mais. Pronto, daí através das crianças ganha os pais. O Miguel vai fazer Uberaba agora, o que nós aprendemos em Taiwan. Grupo familiar de crianças. Não é só com criança e filho de irmãos, é com crianças do bairro. Aí precisa de 2 ou 3 casais para se encarregar desse trabalho. Em cada bairro, 2, 3 casais. Reunir uma noite por semana, e os pais presentes, os pais brincando com os filhos, contando história para os filhos, fazendo atividades. Pode ser no sábado à tarde também, não precisa ser de noite. Fim de semana talvez seja até melhor. Porque os nossos filhos conhecem os irmãos como professores, não conhecem os irmãos como irmãos que passam tempo com a gente. Então esse grupo familiar de crianças será uma oportunidade para eles conhecerem os irmãos como aqueles irmãos que cuidam da gente, que passam tempo com a gente, que brincam com a gente. Isso vai dar uma noção adequada da vida da igreja para eles. E vai atrair também as crianças. Em Taiwan, isso é feito direto. Eles estão ganhando milhares de crianças na vida da igreja. E estão discipulando as crianças desde a idade tenra. Quando eles estão adolescentes, já estão na igreja. E ganham os pais. Eles estão fazendo esse trabalho já faz décadas. Irmãos, eu estou falando tudo isso para dizer, o céu é o limite. Aí é criatividade. E eu, nesse ponto, eu dependo das irmãs, nós dependemos das irmãs. As irmãs são muito criativas, muito mais do que os maridos, do que os irmãos. Sim? Tá vendo? A irmã. Tá. Tá vendo? A filha da irmã. Eu confundo. Você é Virgínia ou Valéria? Virgínia. É Virgínia. A filha dela, aos 9 anos, veio reunir e ganhou a mãe. E graças a Deus a Virgínia está aqui. É isso mesmo. Em Montemor, a minha esposa tem um ministério de reunião de crianças. Ela cuidou de muitas crianças, inclusive crianças vizinhos. Hoje os jovens são tudo jovens hoje. Tocam no serviço de música. Eles vieram para a igreja por causa desse cuidado. E os pais também vieram. Então, irmãos, não tem limites. Use a sua criatividade. As irmãs são muito criativas. Muito criativas. Eu falei ontem para vocês. As irmãs até mudaram a lei de Deus. Os filhos de Zelofiade. Eu até falei também, não me lembro onde eu falei isso. Se Deus tivesse consultado uma mulher antes de criar a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu acho que não teria havido a queda. Porque Eva foi lá e viu coisa que Deus não viu. Ele falou, essa árvore, e caiu. A gente brinca um pouco, mas as irmãs são muito importantes. Louvado seja o Senhor. Continuar. Versículo 19. Ganhar o maior número possível. Daí Paulo fala assim, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos que são sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Cuidado. Ezra aprovou, então. Procedi para os que vão para as baladas, como um baladeiro. Não. Aí não, aí você vai cair. Tá? É entender as pessoas, é ter empatia, sentir empatia com pelas pessoas, tá certo? Para ganhar as pessoas. Não nos isolar, nos colocar no pedestal,
Não, está no nível das pessoas. Agora, por último, 22, 23. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Vem um irmão chorando, uma irmã chorando, e você olha para ele ou ela assim, desse jeito. Daí vem uma irmã conversar com dois irmãos responsáveis. Ela está numa aflição, ela está em conflito, ela está magoada, está triste, ela vem chorar. E daí os dois irmãos olham para ela. Irmã, exercita o teu espírito. Meu Deus! Isso ajuda ou não ajuda? Não. Irmã, você está na mente. Amarramos isso. Que vergonha na igreja chorar desse jeito. Cadê o seu espírito? É assim que se fala, ajuda a irmã? Não. Chega! Mas a gente fez isso no passado. Chega! Nós precisamos, a irmã está fraca, nós temos que entrar no nível dela. O bom pastor não ficou chamando, ovelha perdida, cadê você? Volte aqui. Daí que eu trouxe a ovelha perdida no buraco. Que vergonha, caiu do buraco. Sobe! Não, o pastor perdido foi lá e desceu até o buraco, carregou no ombro e levou de volta ao curral. Amém. Esse é meu pastor. Aquele homem que desceu de Jerusalém até ia para Jericó, foi ferido no meio do caminho. Daí o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, daí veio o samaritano, olhou para ele assim, levanta, que vergonha ficar deitado aí, parece um mendigo. Não, ele se ajoelhou, se fez fraco para com os fracos, tirou o óleo, tirou o azeite, tirou o vinho, curou a ferida dele, carregou, ele pôs sobre o seu animal e levou até a hospedaria. É assim que nós devemos cuidar dos irmãos. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, através do Avança Jovem, através da comunidade dinâmica, através do grupo familiar, do GFCM, através das festas de amor, através das palestras, através da reunião de evangelho, através da oração, do Expolivro. Não falei. Esqueci de falar do Expolivro. Expolivro. Todos os modos ganhar alguns. Um aqui, outro lá, dois aqui, três ali, meio aqui. Meio nesse mês, a outra metade ganha no mês que vem. Somando junto, daí vai dar uns 3, 4 ou 5, 10. 5 por mês, depois de 10 meses ganhamos 50. Uau, 50! E a gente está 15 anos só com 15 irmãos. E nesse ano conseguimos ganhar 50. Claro, irmãos, eu espero que isso não venha dizer, eu tenho que ganhar 50. Não, se você ganhar 10% já está muito bom. 10% não, 20%. Estamos nessa? Amém. TMJ? Amém. Tamo junto. Amém. E por último, versículo 23, vamos ler juntos? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Você é um cooperador do Evangelho. Que tal dizer, eu sou um cooperador do Evangelho? Amém. Tudo faço por causa do Evangelho. Amém. Jesus é o Senhor. Que Deus abençoe as igrejas da Bahia e do Sergipe. Que o Senhor cresça muito aqui. Cresça em vida e cresça também em número. Jesus é o Senhor.